Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente veio falar de Grey's Anatomy. Como você já viu aí no título, a gente veio fazer análise de episódio. Eu vim aqui fazer uma análise de episódios. Eu nunca fiz análise de episódios, então me contem, me dêem um feedback se vocês gostam, se eu estou fazendo bem, se tá tudo certo. Essa noite estreou o episódio 10 da 16ª temporada. E ele foi aí a volta de um hiatus que ficou desde o ano passado. Junto com ele veio Station 19, que veio, na verdade, ele passou Station 19, depois Grey's Anatomy, foi feito um crossover aí. Como esse vídeo é focado em Grey's Anatomy, eu peguei só alguns pontos chaves do episódio de Station 19 pra gente comentar aqui, e depois fazer realmente a análise do episódio. Como era um crossover, eu achei que complementavam um aí ao outro. Pra situar vocês, quem lembra que no episódio 9... houve lá um acidente no final do episódio e um carro entrou dentro do Joe's. Os médicos estavam lá, estavam o Jackson, o Ben, aquele médico militar que eu não lembro o nome dele de jeito nenhum, vou deixar a foto dele aqui. E tava também o Schmidt e a Helm. O episódio começa com os médicos tentando retirar os pacientes de dentro do bar do Joe's. Já foi chamado os bombeiros. O Jackson tá tratando da Helm. A Helm tá com uma fratura muito grande na pelve e ela tá com a perna fora do lugar, assim, o osso tá bem louco. E eles estão tentando tratar a Helm, ela tá bem fraca, você vê que todos ficaram meio ali traumatizados, o Schmidt tá meio eufórico, achando que tá tudo ruim. O militar, que eu não lembro o nome, gente, eu vou chamar ele de militar o vídeo inteiro. Ele tá com, acho que é Parker, né, o nome dele? Não sei. Ele tá esquisito, ele fica falando de coisas da guerra, ele fala a gente tá na zona verde, a gente tá recebendo ordens, não sei o que, o inimigo, estouraram uma bomba, ele tá bem desnorteado. Dentro do carro, que tá pendurado lá em cima assim da parede, tem um casal, que é uma senhora e um senhor. A mulher tá bem, mas o homem tá inconsciente. Em determinado momento ele tem uma parada cardíaca e eles dão um choque nele com os aparelhos lá. O Ben instrui a mulher como dar essa ressuscitação. E ele volta e fica tudo bem nesse momento. Até o momento que eles vão retirar o carro ali de cima, né? Que ele tá pendurado o carro. E aí a moça, ele sai primeiro o marido, ela convence o marido a sair primeiro. E na hora que vão retirar ela fala assim, eu tenho uma tesourinha aqui na minha bolsa. Ela vai pegar a tesourinha pra cortar o cinto de segurança, porque ele tá preso. E aí bem na hora o carro ele dá uma declinada, sabe? Ele cai um pouco mais pra baixo. E aí quando a gente vê, que no caso entrou na propaganda, né? Quando ele volta a gente já vê que ela morreu porque a tesoura entrou assim no pescoço dela e ela acabou falecendo. Se inicia então um flashback de 2 semanas atrás. Esse flashback mostra o momento em que a Vicky apresenta o Jackson pro grupo de bombeiros. Eu achei interessante falar dessa parte porque mesmo sendo de Station 19, entra muito aí na questão do Grey's Anatomy pelo Jackson, né? Então ela apresenta eles e pra quem não sabe, a Vicky ela perdeu aí o marido, o noivo dela, recentemente. E todos ficam olhando pra ela meio assim, nossa, você já está com outra pessoa. Ficam julgando muito ela. O que é bem errado, porque ela só quer ser feliz de novo, ela quer... Quem assistiu aí sabe que ela ficou muito triste, muito mal. E ela tá tentando se reconstruir. O Jackson também vem de um término aí. Não é uma morte, mas ela vem de um término. Eu gosto muito desse casal, muito mais do que Jackson e da Meg. Então, quando ela apresenta, o pessoal estranha um pouco. Por eles serem amigos do noivo dela que faleceu. Então, ela se sente meio julgada. Também nesses flashbacks a gente vê a Miranda, a Bailey, né? Miranda Bailey. E o Ben chegando lá no grupo de bombeiros, na estação, e eles fazem uma festinha surpresa pra eles pra comemorar o bebê. Nesse momento ela ainda estava grávida, eles tinham provavelmente descoberto naquele momento que ela estava grávida recentemente, e ela ainda não tinha perdido o bebê. Na cena seguinte já mostra a Miranda com o Ben, eles estão conversando em cima, assim, igual eles fazem lá no Station 19, sabe? Em cima das mangueiras, em cima do caminhão de bombeiro. E ela fala que entende por que ele gosta tanto daquele lugar, daquele clima, acho que ali familiar, né? E eles começam a falar porque alguém no momento lá da festa comentou que achava que era uma menina. E ela comenta que ela queria muito ter uma menina, ela sempre quis ter uma menina. É um momento bem emocionante, principalmente porque a gente já sabe que ela perdeu o bebê. Porque realmente é muito emocionante, a gente assiste assim e fica tipo... Voltando então para os tempos atuais, a Miranda chega no bar do Joe's, ela tá bem triste, ela tá bem abalada, já passou por tudo isso que aconteceu. E ela chega no telefone tentando falar com o Ben e ela não consegue. Quando ela vê aquela movimentação no Joe's, pra quem não sabe, o Joe's ele é bem pertinho do Grey's Loa. Então ela devia estar indo pro Grey's Loa e viu, ou ela tava saindo do Grey's Loa, ou algo assim. E ela viu aquela movimentação no Joe's e ela vê que o grupo de bombeiros tá lá e ela vai e conversa com o bombeiro. E ela descobre que o Ben tá lá dentro, ela fica muito histérica, ela fica realmente muito nervosa, principalmente por toda aquela situação que ela tá passando. E é bem
Eu acho que todas as cenas da Miranda nesse episódio são bem fortes, assim, sabe? Principalmente eu acho que pra gente, mulher. Dentro do bar, a Hel continua muito mal e a gente descobre que ela é alérgica à morfina. Então ela não vai poder tomar uma medicação pra ajudar ela na dor, que no caso ali o Jackson tinha. E aí o Jackson tem a ideia de dar pra ela o whisky pra melhorar a dor. É bem intenso, porque você vê que ela tá com muita dor, assim, a perna dela tá totalmente fora. Ela tá perdendo muito sangue, então eles precisam realmente colocar a pelvis dela no lugar. Não sei nem se é exatamente a perna, porque se eu entendi bem, eles falaram da pelvis. Então eles vão fazer isso aí só com uísque. Então imagina a dor que a coitada não deve sentir, né? Nesse momento que eles estão tratando a Helm, é quando o Ben conta pro pessoal ali, pros médicos que estão ali, que a Miranda não tá mais grávida, que infelizmente ela perdeu o bebê. É então que eles conseguem sair depois disso e... Tem um momento ali que a Vicky encontra o Jackson, ela tava bem preocupada com ele. E eles têm um momento bem fofinho, que eu achei um casal muito bonitinho. Estou shippando muito. O Ben também encontra a Bailey, que tava muito nervosa. E eles têm ali uma conversa em que eles falam que não é culpa de ninguém. O que aconteceu, aconteceu. Não é culpa dele, não é culpa dela. E eles têm aquele momento fofinho que mostra um casalzão que eles são. É nessa hora que o episódio acaba, acontecem mais algumas coisas relacionadas mais ao grupo ali dos bombeiros. Então a parte referente a Grey's Anatomy acaba e então começa o episódio de fato de Grey's Anatomy. O episódio então começa com a Bailey entre as ambulâncias, ela tá ali toda desnorteada, enquanto a Grey tá falando aqueles discursos de sempre nos começos de episódios, ela tá ali entre as ambulâncias, toda desnorteada, e tá chegando os pacientes que estavam lá no bar. É visível que ela não tá bem, claro, como ela poderia estar bem depois de uma situação dessa que ela passou. Mas mesmo assim ela se mostra forte quando ela precisa e quando chegam os pacientes ela começa a direcionar cada um como a chefe top que ela é. Eu ia falar outra palavra, mas vamos deixar por top. Ela tá bem fragilizada, tem um momento que ela vai naqueles quartinhos de instrumentos, de coisas ali de... como se fosse armário, sabe? E ela entra lá e ela começa a passar mal, ela tá muito mal, começa a ter uma crise. E ela vê que o Schmidt tá lá dentro. Ela começa a conversar com o Schmidt, ele também não está bem, ele tá meio traumatizado. E ela diz que eles têm que ser fortes, e então os dois saem juntos e ela manda ele trabalhar e ela vai trabalhar também. Logo em seguida mostra a Amelia conversando com o Toraxik. Eu não sei falar esse nome, Coraxik. Ela tá conversando com ele e ele conta, em dado momento, que a Meg saiu do Grey Sloan. A Amelia logo encontra o Link e ele pergunta como foi a primeira ultrassom do bebê e ela acaba não conseguindo contar sobre as semanas e a possibilidade dele não ser o pai do bebê. Ela só fala pra ele que o bebê tá saudável e que tá tudo bem. Nesse momento chega o Owen e o Eber do PEC Norte, pra quem não sabe, quem não lembra, eles foram trabalhar no PEC Norte. A Grey pediu pra eles virem, pra eles ajudarem. A Miranda, na hora que ela vê, ela fecha assim a cara um pouco, ela tá ainda estranhada com o Eber, eles não estão se falando. Em outro momento, a Amelia tá fazendo a tomografia junto com a Ted do militar, que eu não lembro o nome dele, gente, desculpa, eu vou ficar falando militar, porque eu não lembro o nome dele. Ela tá lá na sala de tomografia com a Ted e elas acabam começando uma conversa. A Ted pergunta pra ela de quantas semanas ela tá e ela meio que se engasga ali, desconversa, fala que tá de 20 semanas, não sei o que, e muda de assunto. É nesse momento que chega um rapaz que estava lá dentro da sala de tomografia e fala que não conseguiu impedir o militar de fugir. A Helm já tá no hospital e ela entra em cirurgia, a Meredith vai fazer a cirurgia e ela tá um pouco bêbada, porque ela tomou muito uísque, então ela tá meio bêbada. E aí muito engraçado que em determinado momento ali ela começa a falar que é uma cirurgia acordada, ela começa a falar pra Meredith que ela é apaixonada por ela, começa a se declarar. A Mary agradece e diz que tá lisonjeada e é nesse momento que o Schmidt passa mal e desmaia no meio da sala de cirurgia. A princípio eles desconfiam de que ele tá tendo um ataque cardíaco, que é meio estranho, considerando a idade dele, que ele não tem nem 30 anos, como ele mesmo diz. Mas logo eles descartam isso e descobrem que na verdade ele tá tendo só um ataque de estresse, que simula muito os mesmos efeitos aí de um ataque cardíaco, que é menos pior, porque ninguém precisa de mais um médico aí estando mal. Nesse momento que a Meredith tá tratando ele pede desculpas pra ela por tudo que ele fez, por ter de certo modo aí entregado ela. E ela diz que tá tudo bem, ela já conseguiu a licença dela, ela tá com a família dela e ela já perdoou ele faz tempo. O Owen e o Jackson estão fazendo uma cirurgia juntos e daí eles começam a criar ali um diálogo. E eles falam sobre a Ted e eles começam a entrar numa conversa sobre casamento e o Owen diz que ele não pediu, eles não estão noivos. E o Jackson pergunta por que, senão ele já tem uma família, por que ele não
pediu ela em casamento ainda, e ele diz que tem muito medo, dado aí o histórico dele de Cristina e de Cristina e de Amelia, eu acho que ele tem ali realmente um motivo pra se preocupar. Principalmente porque ele ainda tá se tratando do transtorno pós-traumático dele da guerra. O Jackson aconselha ele a não demorar muito pra pedir ela em casamento, afinal eles já são uma família, e pode ser que ela fique chateada, né? Mas é dito e feito, porque em dado momento ela tá conversando com a Amelia e ela fala que realmente tá muito abalada pelo fato do Owen não ter pedido ela em casamento. Não que ela ainda fala, não que eu seja uma jovem esperando ser pedida em casamento, mas é uma coisa que ela espera, já que eles vivem juntos, e eles têm um filho juntos, e eles têm uma família juntos. Essa conversa com a Amelia conversa porque elas estão falando de transtorno pós-traumático, justamente do militar que elas estão tratando juntas, e é bem legal porque nesse momento a Ted fala pra ela que ela é uma ótima ouvinte e que ela gosta muito da Amelia Shepherd, porque a Amelia tá ali falando o quanto o Owen é bom, que ela não deve desistir dele, e falando só coisas positivas, e considerando que a Amelia já teve uma relação com o Owen, é muito legal isso. Então eu vejo aí uma amizade nascendo entre a Ted e a Amelia. Só que isso é meio tenso, porque a Amelia, ela tá meio que escondendo ali que o filho pode ser do Owen. Então quando ela tá escutando tudo isso que a Ted tá falando, ela fica tipo, cara, sabe? Aquela sensação de tá mentindo. A Helm piora e eles chamam a Bailey. O Weber acaba indo junto. A Bailey fica meio contrariada, mas o Weber bate o pé e diz que vai participar sim, porque afinal é uma interna dele. A gente vê um pouco de Merluca nesse episódio, muito pouco, quando o próprio DeLuca manda uma mensagem pra Meredith perguntando se eles podem conversar depois. Só que ela não responde, né? Ela tá ocupada ali com o Smith. É nesse momento também que o paciente da Maggie, que o DeLuca tava tratando, acorda. Ele tem ali alguma coisa, não entendi bem o que aconteceu, se o coração dele ficou mais forte, só sei que ele acordou do coma que ele tava. A Amelia e a Ted encontram o militar e ele tá lá todo encolhidinho assim no canto da sala. Ele não tá bem, claramente. A gente descobre que realmente ele tem um transtorno pós-traumático. Ele tá achando que ele tá na guerra, ele tá achando que ele tá em alguma missão, e aí ele tá com muito medo. A gente corta pra cena em que a Bailey tá lá cuidando da Helm com o Weber, e eles têm dado momento que fazer alguma coisa que é muito perigosa ali, alguma manobra ali que é muito perigosa, e na hora que a Bailey vai pra fazer, afinal ela que tá comandando ali a cirurgia, ela trava. É muito legal essa cena porque ela trava e ela não precisa falar uma palavra. Ela nem precisa falar nada, eles já se conhecem, é uma amizade muito longa, é uma coisa muito antiga. Eu acho que eles quiseram realmente passar isso na série, tanto que ele assume a cirurgia ali naquele momento, ele não precisa falar nada com ela. A Helm fica bem e depois da cirurgia eles têm ali uma conversa super bonita, que ela conseguiu tratar todo mundo do hospital dela hoje, não teve nenhuma perda, e mesmo assim ela perdeu a filha dela e não conseguiu nem segurar ela nos braços. Ela começa a chorar muito e o Weber tá ali pra ela, e a gente vê esse momento dessa amizade tão antiga, tão duradoura, é muito bonito de se ver, e eles não precisam jogar isso na nossa cara. Em nenhum momento a série fica esfregando na sua cara, é uma coisa que você percebe, sabe? Muito legal, gostei muito disso. Uma outra coisa que vem acontecendo aí durante todo o episódio, meio que paralelamente, mas ao mesmo tempo tá no mesmo dia, eles estão no mesmo lugar, é que a Jo, lembra que a Jo ficou com um bebezinho no final do último episódio? Pois é, ela continua com esse bebezinho, na verdade ela foi embora lá do posto de bombeiros da estação e levou o bebezinho. Ela tá lá na casa dela com o Link e chega a Meredith. É bem engraçado porque a Meredith disse que também roubou a filha dela, e o Link fica tipo, gente, isso não é legal, por que vocês estão falando disso como se fosse uma coisa legal? É nesse momento que elas recebem a ligação e elas precisam ir pro hospital, porque aconteceu esse acidente no Joe's. Então isso é bem no comecinho do episódio. A Jo leva o bebê pra ver o novo pediatra, que eu não sei falar o nome dele ainda, que é Cormac. Não sei como que se fala esse nome. A gente conhece melhor o Cormac, ele fala que ele é pai de 2 crianças, de 2 meninos, que ele, na verdade eles já são adolescentes. Ele comenta que quando os filhos dele tinham o tamanho daquele bebê, ele ainda era residente. E é pouca coisa ali, pouca informação, mas a gente já consegue se sentir mais próximo dele. E ele parece realmente ser um personagem muito legal, ser uma pessoa muito bacana, assim. E eu até comecei a ficar mais aberta à possibilidade dele ter um chip aí com a Mer. Embora eu já tive Merluca antes mesmo de Merluca sonhar em existir. O Cormac diz, esse nome é muito estranho, diz pra Jo que a bebê tá bem, ela tá bem saudável, e comenta com ela de chamar o conselho tutelar. Tem um outro nome certinho lá nos Estados Unidos, mas que eu não vou saber aqui falar pra vocês, mas eles vão chamar tipo como se fosse o conselho tutelar. E ela fica apreensiva e ele diz que eles podem esperar um pouco. Depois de um tempo eles têm que ligar realmente aí pro conselho tutelar, e aí chega o pessoal responsável e ela entrega o bebê.
ela começa uma conversa com o Link e ela fala pro Link que ela entrou nesse programa, na verdade eu nem sei exatamente como funciona esse programa, eu não consegui entender direito, mas ela resgata crianças que são abandonadas, uma coisa assim. Não entendi o que exatamente ela vai fazer, mas tamo aí. Ela comenta que ela entrou na intenção de se curar, de que de alguma forma ajudar crianças abandonadas assim como ela foi, ela estaria se curando. E que na verdade isso não aconteceu, que ela acabou se apaixonando por aquele bebê. O Link tenta confortar ela e diz que o bebê dele vai estar lá, que ela vai poder estar sempre com ele e que ele quer que ela esteja sempre com o bebê dele. É meio triste porque a gente não sabe se realmente o filho é dele ou se é do Owen. Eu espero realmente que seja dele, porque ele e a Amelia são um casal muito legal. Mas a gente não sabe, e aí no jeito que ele fala nessa cena dá uma dó muito grande. O Jackson e o Owen terminam a cirurgia e vão conversar com os familiares do paciente, e eles conversam com uma senhora e ela diz que o Tommy participou da cirurgia, e eles falam que Tommy, e ela fala assim, Tommy Corax, que eles ficam, tipo, nossa, que intimidade, né? E ela também comenta que o Tommy, que o Corax, ele é muito sensível e eles ficam tipo, realmente, ele é um homem muito sensível, eles não estão entendendo nada. E aí chega o Koraxki e ele chega com uma postura bem diferente, eu achei a postura dele nesse episódio bem diferente. Ele fala ali com o Owen diretamente, mesmo que eles tivessem todo aquele atrito, e ele agradece por ele ter conseguido ali tratar o paciente, e ele aperta a mão do Owen, o que é bem bizarro, considerando que é Koraxki e Owen, que ele ainda ama a mulher que tá com o Owen, né, que ele ainda ama a Ted. Mas achei bem legal, vemos aí uma amizade? Provavelmente não, mas achei legal que não tá tendo aí uma rivalidade tão grande. O Owen diz que precisa ir em outro lugar, então ele vai encontrar a Ted. Ele acaba pedindo a Ted em casamento, na hora que eu vi eu fiquei, gente, não tô acreditando, não tô crendo. Ele é muito impulsivo, ele acabou de ter essa conversa com o Jackson, disse que não ia pedir ela em casamento cedo, porque ele tinha medo. Em seguida ele vai lá e o quê? Pede ela em casamento. Que legal, que beleza. No começo ela fica muito relutante, ela diz que não quer que seja um padrão, e ele diz que não vai ser, que ela é a família dele e os filhos dele, e que vai ser totalmente diferente, isso não vai ser um padrão. Ela aceita o pedido de casamento. Shocking. Na cena seguinte a gente vê a Amelia indo falar com o Link, que diz que precisa conversar com ele pra eles marcarem um jantar, e ele diz que prefere que ela já fale ali na hora pra ele, que ele já ali. Ela vai contar pra ele então que pode ser que o filho não seja dele, e é nessa hora que chega quem? Owen e Ted vindo falar pra todo mundo que eles estão noivos. Ela para na hora que ela tá falando, felicita eles e perde a coragem de contar pro Link. O Link pergunta o que é, ela diz que só acha que é um menino. Eles ficam muito felizes ali na hora, ele abraça ela. Eu tô bem contente de que essa história não vai demorar muito. Eu vi na promo do próximo episódio que passou em seguida, de que ela já vai contar pra ele no próximo episódio. Então isso é ótimo, porque Grey's Anatomy ficou muito ruim na 13ª temporada, em que tinha muitos casos desses, de que a Meredith queria ficar com o DeLuca e não falava pra Meg. Sabe, esse tipo de coisa é muito chato. Então, pode ser que o filho não seja do Link e ela não vai contar pra ele. Esse tipo de conflito eu particularmente não gosto. Então achei bem legal que eu já vi no próximo promo que não vai se delongar tanto assim nesse assunto. Ela não contou agora, mas no próximo episódio ela já vai contar. Em seguida a gente vê que a Helmy tá ali se recuperando, o Schmidt já tá melhor, ele vai ver ela. Ele pergunta se ela quer que ele esteja ali e ela diz que sim, que ele é o melhor amigo dela, e eles acabam entrando naquele assunto de que tava todo mundo com a cara virada, principalmente ela, pra ele, por aquela situação com a Grey. E ela diz que perdoa ele porque ele é o melhor amigo dela e que esse assunto tá morto, o que é ótimo, porque é outro assunto também que não precisa, né? No último episódio a gente viu que ia ser provavelmente uma coisa recorrente, que ia demorar mais pra se resolver, e achei ótimo que já resolveu nesse momento. Na última cena do episódio a gente vê a Meredith chegando junto com o Weber na sala da Bailey, ele tá muito triste, e eles entram, ela diz que eles podem entrar, eles entram, e começam a conversar. A Meredith diz que sabe o que ela tá passando, que ela já passou por isso. Eu não sei se vocês lembram, mas a Meredith perdeu um bebê algumas temporadas atrás. E eles ficam ali aquela coisa mais intimista. É muito legal porque na hora me veio na cabeça que eles são os que restaram ali da série, os primeiros. Eles são a Bailey,
o Eber e a Meredith, ainda mais agora que a gente não tem o Alex. O episódio acaba então com os três comendo donuts juntos na sala da Bailey. Eu gostei muito desse episódio, eu achei que foi um bom retorno, achei legal essa questão de ser um crossover, porque no crossover, eu que assisto Station 19, eu consigo ver o lado só dos bombeiros, você não vê tão focado nos médicos, e na parte de Grey's Anatomy você vê aí mais focado nos médicos, então são coisas diferentes, é muito legal, principalmente se você assiste só uma série, você consegue não se perder, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu acho que é muito importante agora você assistir Station 19, se você quiser estar ali acompanhando certinho, entendendo todas as relações que estão acontecendo do Ben, do pai da Herrera, tudo que está acontecendo ali que envolve a Bailey, que envolve o Ben. Eu acho que seria legal você estar assistindo aí Station 19. Como eu falei, eu gostei muito do episódio, eu gostei muito das relações que tiveram. O que me deixou meio brava nesse episódio foi essa situação aí que eu falei pra vocês da Amelia não falando pro Link. Eu achei que eles tinham realmente ali uma relação muito desenvolvida e que ela ia realmente já falar pra ele. Eu entendo que ela não conseguiu e também acho legal que não vai demorar tanto. Como eu falei, eu vi aí na promo que ela já vai contar já num próximo episódio. Me conta aqui embaixo o que você achou do episódio de hoje, se você gostou desse tipo de vídeo, porque não estou acostumada a fazer, acho que eu me dei uma boa embananada, deve estar umas 3 horas aqui de vídeo pra eu editar. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado, me conta aqui nos comentários o que você achou do episódio, o que você espera do próximo episódio, se vocês acham que vai ter Merluca, gente? Ou será que agora a Meredith vai ter um caso aí com um novo médico? O que vocês acham? Me contem aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.